Galera, o negócio pegou fogo, hein? Tatsumaki finalmente vai usar a potência máxima dela contra o Saitama. Agora vai! E ela finalmente revelou um segredo que todo mundo queria saber. Que segredo é esse? Não sei se eu posso contar, né? Não, tem que contar, vamos ver! Enes Trunks, Peter aqui! Tá maneiro o One Punch Man, tá maneiro demais, hein? Galera, o capítulo 181 foi recheado de ação pra caramba, porrada. Tatsumaki e Saitama estão quebrando geral. Olha o nível de poder, Tatsumaki e Saitama. Porra, poder demais. Acho que na verdade o certo seria dizer que a Tatsumaki tá quebrando tudo com o Saitama. Sabe aquele meme que eu vou bater nesse FDP com esse FDP? Pois é, exatamente isso. A Tatsumaki só não tá mais poderosa que duas pessoas. Uma delas é o Saitama. E a outra é você, quando você manda um like nesse vídeo. Porra, galera, que força, cascarola. Você tá mandando like agora, eu tô sentindo a potência, a vibe. Essa vibe chega pra mim. Porra, obrigado. Vamos lá. Bom, o capítulo começa mostrando exatamente a onda de destruição que tá sendo causada pela luta entre os dois, né? Entre Tatsumaki e o Saitama. Mas é sempre bom a gente deixar claro aqui, galera, que até esse momento, até esse devido momento agora, o Saitama não atacou. Ele tá simplesmente se deixando acertar até Tatsumaki se cansar. É aquele, eu não sei como é que é o nome dessa luta, né? Kansatsu deve ser, porque tá mandando ver, tá deixando, pode me acertar aí. Ele, tipo, tá nem aí porque o Saitama tá fazendo. Só que parece que a Tatsumaki perdeu completamente a pouca noção que ela tinha, porque ela tá destruindo a cidade inteira. Que a gente sabe que a Tatsumaki era uma menina totalmente pirada, né? O jeito dela, né? Daquele jeito meio, vai pra frente, faz o que tem que fazer, mas porra, agora ela tá totalmente pirada. Tá parecendo até a luta do Superman com o General Zod, pô, destruiu o Metrópolis inteiro. E parece que o Amai Mask tá vendo tudo. Aí o Saitama chega até a falar com a Tatsumaki que eles se afastaram muito do deserto onde tá a base da Associação de Heróis. Então a Tatsumaki para na frente do Saitama dando uma baita de uma encarada nele. E essa cena, galera, deles se encarando, chega até a arrepiar os cabelos, de verdade, os dois se olhando. Porra, parece, sabe aquela sensação de que, caramba, o mundo vai acabar. É uma porrada gigante. O Saitama aponta pro lado onde ele acredita tá a Associação de Heróis. Mas a Tatsumaki diz que ele tá errado. E ela agarra a careca do Saitama e sai arrastando ele pelo chão durante todo o caminho. Olha o que ela tá fazendo. Mas o detalhe disso tudo é que a destruição causada chamou a atenção do Sonic Velocidade do Som. E assim que ele viu o Saitama, ele começou a perseguir a Tatsumaki e o Saitama. Porque bora lembrar, desde o dia que o Saitama derrotou o Sonic lá pela primeira vez, com o esculacho, com aquele soco lá, né, nos ovos mexidos lá, o Sonic cultivou um desejo eterno de vingança contra ele. O Sonic quer, porque quer se vingar do cara, porque, pô, o Sonic achava que ele era o máximo do máximo. Só que o Saitama, diz que... O que o Sonic foi pro Saitama? Mas enfim... Aí o Sonic chega a lançar shurikens explosivos lá pra atingir a Tatsumaki, mas ela simplesmente jogou de volta. O Sonic conseguiu se esquivar, mas pro azar dele, ele acabou pisando num cocô de cachorro, ele escorregou e tomou explosões na cara. Mais uma vez alimentando aquele sentimento de vingança contra o Saitama que ele tem. Tipo, tudo que ele faz contra o Saitama, tudo se volta contra ele. Eu gosto demais disso, tá bom demais, né? Mas o engraçado disso tudo é que tá lá, né? Enquanto o Tatsumaki arrasta a cara do Saitama no chão, né? Pela careca lá dele, ele simplesmente conversa naturalmente com ela. Tipo, ela tá espancando ele e ele tá, como vai? Sabe, como se não tivesse acontecendo nada. Imagina a cara da Tatsumaki vendo isso. Aí dentro do quartel-general da Associação de Heróis, o grupo Fubuki faz uma reunião entre eles para decidir o futuro do grupo. Porque a gente tem que lembrar que no último capítulo, a Fubuki desfez o grupo, agora tá todo mundo ali, perdido. Não tem uma líder, né? 3 heróis da categoria mais baixa simplesmente abandonam o grupo. Um deles chega até a dizer que ele só entrou no grupo porque ele tinha esperança de que, mesmo sendo de classe mais baixa, eles poderiam crescer como heróis, já tinham uma perspectiva, né? De que poderiam crescer como heróis se eles fizessem parte de uma equipe popular, como era o caso do grupo Fubuki. Então tinha, assim, um plano de carreira, digamos assim. Só que uma garota que faz parte do grupo Fubuki fica desesperada. Ela começa a dizer que não é justo eles botarem a culpa na Fubuki. Só que um outro herói que acompanha a Fubuki há mais tempo, chamado Sirius, diz que realmente a culpa não é da Fubuki, mas sim deles mesmos, porque eles se preocuparam tanto em aumentar a quantidade de membros do grupo Fubuki que não se preocuparam com a qualidade dos heróis do grupo, né? Quantidade versus qualidade. Então eles chamam os membros mais antigos para eles ficarem mais fortes, ou seja, eles contrariaram a vontade da Fubuki e eles não vão desfazer o grupo coisa nenhuma, tá achando o quê? Vamos lá, do lado de fora, Tatsumaki e Saitama voltaram pro deserto, né? Finalmente. E a Tatsumaki diz pro Saitama que ele tá menosprezando demais o poder dela pra alguém que tá sendo testado. E ela diz que se ela usar o poder máximo dela, ele vai acabar se machucando. Tá bom demais!
Olha o que ela fala pro Saitama. Isso já entrega pra gente, né? Que até agora a Tatsumaki não usou praticamente nada real do potencial dela, sabe? Pelo menos o potencial real dela tá longe de ser usado. E ela só fez isso porque, a princípio, o que ela queria era só, tipo, dar um susto no Saitama. Só que ela vai usando. Tá acontecendo com o Saitama, ela vai aumentando. Mas tá longe, pelo que ela tá dizendo, tá longe de usar o real poder dela. Mas em resposta a isso, o Saitama simplesmente diz que tá tudo bem, que ela pode soltar à vontade. Mas, galera, eu sei que parece implicância isso que eu vou dizer agora, mas a cara que a Tatsumaki faz quando o Saitama diz que ela pode finalmente se soltar, não parece cara de que balançou o coração? Olha aí, bota aí, editor. Não parece que rolou um clima? Pô, rolou um clima. Vamos falar todo mundo. Bate palma aí. Rolou um clima. Pô, eu acho, né? Eu acho até que isso pode ter feito ela lembrar de quando o Blast salvou ela, porque o Blast disse exatamente pra ela não ocultar os poderes dela com a esperança de que alguém iria salvar ela, que ela tem sim que se esforçar e dar tudo de si em combate. O Blast falou isso e ela, acho que bateu isso nela, né? E aí no prédio da Associação de Heróis, como os elevadores pararam de funcionar por causa da destruição, o King ficou preso do lado de fora do apartamento do Saitama e nem consegue voltar pra casa. E ele tá desesperado, porque o prédio não tá aguentando o poder da Tatsumaki. Só que quando o King diz que o Saitama nunca tá presente quando ele precisa, coincidentemente, o Saitama aparece. O Saitama, ele percebe que o King apareceu pra poder jogar videogame com ele. Mas ele fala que é pro King deixar isso pra depois, porque ele tá no meio de um lance lá com a Tatsumaki. De novo, tipo, pro Saitama não tá acontecendo nada, é tipo uma coisa cotidiana, né? Uma coisa trivial. Aí ele vê a Tatsumaki voando com tudo na direção do Saitama, dando uma voadora. Só que o Saitama se abaixa pra desviar do golpe. Quando ela acerta a parede, o vestido dela acaba levantando com impacto. E é aí que é revelado o segredo da Tatsumaki que todo mundo queria saber. Preparados? Sim! Tatsumaki usa calcinha e o King viu a calcinha dela. Como pode uma coisa dessa? Eu gostei de acreditar que o Murata realmente respondeu, porque incrivelmente isso é mesmo uma discussão dentro da fandom de One Punch Man, sobre a Tatsumaki usar ou não calcinha. Você pode achar, Pedro, você está sensacionalizando. Não! Muita gente discute isso, tá aí, agora tá revelado. Particularmente, eu acho que o Murata devia ter demorado um pouquinho mais pra responder isso, pra gerar mais furdúncio, né? É pra dar mais pano pra essa discussão, mas enfim, ele decidiu acabar com a brincadeira e revelou o segredo. Não tem mais discussão, Tatsumaki usa calcinha sim, por mais que o mangá tenha mostrado vários momentos em que parecia que ela não usava. E é muito feio, tem que usar calcinha sim, viu? Ai, ai, ai. Agora comenta aqui, você acha que o Saitama vai sofrer algum arranhão? Você acha que se a Tatsumaki se soltar de força total, o Saitama pode pelo menos arregalar os olhos? Comenta aqui o que você espera pra essa luta, manda ver. E não esquece, calma! Se inscreve aqui, pô, aí sim, tá inscrito no canal. Se você tá inscrito, vai acontecer muita coisa bacana agora. Tô trazendo a continuação da saga Guerra Multiversal, que eu sei que eu tô devendo. Tem tanta coisa bacana acontecendo essa semana, então se inscreve, ativa o sininho pra você não perder. Tá demais, hein, galera? Posso contar com o sininho também? Posso, né? Valeu, fui!